Olá a todos e a todas. É um grande prazer receber vocês hoje novamente aqui na nossa aula exclusiva do Quebra-Corrente, para uma aula muito especial com o professor e amigo Bruno Rodrigues de Lima, que é o mais novo autor da nossa editora, né? Ele escreveu um livro lindíssimo sobre um dos maiores brasileiros de todos os tempos, o Luiz Gama. O nome do livro, fruto de sua premiada tese de doutorado defendida na Alemanha, é muito forte. Luiz Gama contra o Império. O livro é tão bom e tão relevante que ele é prefaciado pelo ministro de Direitos Humanos, o nosso querido Silvio Almeida, e a quarta capa é feita pelo Tânis Barron, historiador renomado e vencedor do Prêmio Jabuti de 2012. Estamos diante, portanto, pessoal, de um livro de excelência que certamente se tornará um clássico em pouco tempo. O professor Bruno é advogado, historiador do direito, graduado pela Universidade da Bahia, mestre em direito pela Universidade de Brasília, doutor em história do direito pela Universidade de Frankfurt, e com a sua tese de doutorado sobre Luiz Gama, ganhou o prêmio Walter Kopp de melhor tese e a medalha Otto Hahn de excelência acadêmica da Sociedade Max Planck. E hoje, também para nos prestigiar, e é uma grande honra receber também, estamos com o professor muito prestigiado, o professor Ricardo Espíndola, grande jurista, doutor em filosofia e teoria do direito pela USP, pesquisador visitante da Max Planck e que nos deu uma honra imensa. É um prazer muito grande, professor, em ter recebido o seu guia de leitura sobre o livro do Gama, que é o nosso suporte para que as pessoas possam aprender mais e se aprofundar mais ainda na sua leitura. Eu agradeço imensamente a presença de vocês hoje, né? É uma grande honra para nós. E, Bruno, eu vou passar a palavra para você já começar a falar, porque todo mundo quer te ouvir. Agora, com o lançamento da obra, esse livro aqui que ficou super bonito e que vocês já receberam, né? E quem não é assinante e está assistindo o nosso vídeo aqui depois vai receber em breve. É importante a gente falar do Luiz Gama, mas também é importante a gente conhecer mais você. Eu queria que você falasse brevemente sobre um pouco sobre a sua trajetória, como você chegou no Luiz Gama, e a partir daí falar um pouco do Luiz Gama contra o Império. Tá bom, Bruno? Então eu passo a palavra para você. Boa noite, Gustavo Marinho. Uma honra estar aqui nessa live exclusiva com o Clube de Assinantes Quebra Corrente, da editora Contra Corrente, que me deu assim, a honra de lançar esse livro. Como você bem apresentou, é resultado da minha tese de doutorado na Universidade de Frankfurt. Aqui é uma universidade que tem a disciplina de História do Direito há muito tempo, é um dos principais centros de pesquisa ah, do mundo em matéria de história do direito. E ter vindo a Frankfurt faz todo sentido para defender essa tese, que é uma tese de história do direito. Eu estudo Luiz Gama já há 21 anos. Desde a primeira vez que eu ouvi a história dele, eu procuro a história do Gama e das mais variadas maneiras, desde a tradição oral de São Paulo e da Bahia, mas também nos arquivos judiciários, da imprensa, arquivos eclesiásticos, arquivos os mais variados que você possa imaginar. Eu tenho procurado a história do Luiz Gama para poder entender melhor a história do meu país, a história do direito, a história da política, a história da literatura. Então, a obra do Gama permite que você mergulhe nas águas do Império Brasileiro e da modernidade no mundo. O Gama é um autor para além dos limites do nacional ou mesmo da língua portuguesa. É alguém que fala das mais vivas contradições do mundo moderno. De tal modo que falar do Gama é falar desse mundo que pouco compreendemos e que dá nascimento a esse mundo que vivemos. Quero dizer, o mundo do século XIX,
que forja as condições do mundo do século XX, onde nós somos nascidos, e este do XXI em que vivemos. Estudar o século XIX é revisitar as fundações do mundo que temos hoje. Gustavo, uma alegria estar aqui na Contracorrente, acompanhado do professor Ricardo Espíndola também, e contar um pouco da minha trajetória de pesquisa com Gama. Eu disse rapidamente que já somam mais de 20 anos, hum, mas eu tive em diversas instituições, arquivos, universidades, desde que eu entrei na Faculdade de Direito, ainda pela primeira turma do Programa Universidade para Todos, o ProUni. Sou egresso da escola pública, da Escola Estadual Professora Oscarlina de Araújo Silva, desculpe, Oscarlina Araújo Oliveira, ó, não posso errar o nome da escola, tá no meu histórico escolar. E passo por diversas instituições estudando Luiz Gama. Estudando Direito, estudando História e sempre lendo Luiz Gama como uma chave de leitura mesmo para o país. Vocês me escutam bem? Só para eu confirmar, tá bem. Não tá dando nenhum vazamento de áudio não, né? Maravilha. Então eu tenho lido Gama já há muito tempo. Imagine um menino de 14 anos, 13 para 14 anos, e escuta a história do ex-escravizado que se torna advogado e liberta 500 pessoas através das suas ações. Não há como ficar indiferente a uma história dessa. Essa é a minha história de leitor do Luiz Gama. Alguém que não ficou indiferente ao tomar conhecimento dessa história. Eu ouvi essa história, meu caro amigo Gustavo, a primeira vez no sítio da tia Lula, pela própria tia Lula. Tia Lula é uma dessas pessoas que, diria Bezerra da Silva, fez e faz história segurando este país no braço. Essa é uma expressão bonita de um samba do Bezerra da Silva, que eu gosto muito. Fala de gente que fez e faz história segurando esse país no braço, e às vezes nós não temos a menor ideia da existência dessa pessoa. A tia Lula é uma dessas batalhadoras por direitos, direito à liberdade religiosa, por exemplo. Tia Lula era uma mãe de santo que eu tive a oportunidade de conhecer quando ela tinha seus 80 e tantos anos. Ela não revelava a idade na época, mas depois eu soube o ano de nascimento. E a tia Lula era matriarca do sítio da tia Lula, que se torna, em poucos anos, reconhecido como o primeiro quilombo urbano do país. Então, esse quilombo urbano se localiza na cidade de Itatiba, no interior de São Paulo, onde eu vivia com a minha família no início dos anos 2000. Esse quilombo estava ameaçado de despejo pela crescente especulação imobiliária da cidade, apoiada por todas as autoridades que você possa imaginar, juiz, promotor, Câmara dos Vereadores, e em quase sua unanimidade, e também a prefeitura da cidade. A tia Lula, suas irmãs, tia Aninha, tia Maria do Carmo, e toda a família, muito preocupada com a possibilidade de ser despejado de uma terra que nasceu, todos eles nasceram e cresceram, e uma terra que tinha sido dada de presente pela mítica avó Amélia, que é a matriarca das matriarcas do Quilombo Brotas. A avó Amélia foi contemporânea do Luiz Gama. Ela era criança, adolescente, criança, quando o Luiz Gama morreu. Então eles são contemporâneos, mas ainda tem uma certa distância. O que eu quero dizer é que a avó Amélia, na cidade de Itatiba, conheceu a história do Luiz Gama de quem conheceu o Luiz Gama. E o Luiz Gama esteve nessa região do interior de São Paulo. Itatiba, para quem não sabe, é vizinha de Jundiaí, Campinas, Amparo, Bragança Paulista. Então ela fica nessa região do interior de São Paulo que no século XIX, na segunda metade do século XIX, era a região do país, junto com o Vale do Paraíba,
Paulista e Fluminense, que mais concentrava gente escravizada no mundo. Essa região é uma região fundamental para a montagem do Estado Nacional, né? Ela não é uma região ah, periférica na ordem das coisas políticas. Ao contrário, ela é a região que vai dar Prudente de Moraes e Campos Salles, por exemplo, como presidentes na Primeira República. E incontáveis ministros da Justiça, da Suprema Corte, e entre outras posições do Estado brasileiro. Então a avó Amélia ouviu a história do Luiz Gama, contou essa história para suas filhas, a Maria Emília Barbosa, que é a tia Lula, a Maria da Conceição e a Aninha, filhas da avó Amélia, e eu ouvi essa história da tia Lula. O que eu quero dizer com isso? Que a história do Luiz Gama tem uma força muito grande na tradição oral das comunidades negras de São Paulo e, como eu descobriria alguns anos depois, também na Bahia, onde o Luiz Gama nasceu. Então eu ouvi essa história no Quilombo Brotas, no ano de 2002 e 2003, nesses anos, e essa história que me impactou de tal modo, falou tão alto ao meu coração, que eu comecei a ir nos arquivos, primeiro no arquivo da cidade, procurar o Luiz Gama, procurar qualquer evidência histórica da existência dessa personalidade histórica. É isso que eu comecei a fazer ainda estudante do ensino médio. A conclusão é lógica. Se eu tenho este apreço, admiração e reverência pelo Luiz Gama, adolescente, qual curso que eu escolheria? Direito. Porque falar de Luiz Gama é falar de direito. E isso é uma das chaves de leitura, meu caro professor, amigo, editor Gustavo Marinho. Essa é uma das chaves de leitura do livro. Falar de Luiz Gama é falar de direito. Porque, como o professor Ricardo sempre lembra, o Gama é um avatar do direito. Ele se encarna o direito. E ele faz isso muito de caso pensado e com uma habilidade artística, porque poeta era, para falar a língua do direito. Então eu escolhi o curso de Direito, entrei pelo ProUni e procuro Luiz Gama de todas as maneiras possíveis ainda na graduação, sem os métodos da historiografia, da pesquisa histórica, o método de pesquisa em arquivo. Eu ainda não conhecia isso, eu fui conhecendo ao longo do tempo. Defendo minha monografia de conclusão de curso na Bahia, porque numa dessas voltas que a vida dá e que é impossível resumir numa live, mas certamente eu falo com gosto dessa história. Eu fui à Bahia, eu decidi ir para a Bahia, ainda na metade da graduação em Direito, e concluo o meu curso na Universidade do Estado da Bahia. E foi nessa conclusão do curso, nessa Universidade da Bahia, Universidade do Estado da Bahia, no campus do Cabula, em Salvador, que eu defendo a monografia Questão Jurídica, o Pensamento Político Brasileiro de Luiz Gama. Isso foi em 2012, mas eu continuo estudos acadêmicos falando do Luiz Gama, entro na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, para falar do Luiz Gama num projeto de mestrado. E nessas voltas que a vida dá, eu descubro que a biblioteca que possui os mais importantes livros que o Luiz Gama consultava na época estavam na Alemanha. Não estavam nem na Biblioteca de Obras Raras do Supremo Tribunal Federal, nem na Biblioteca do Largo de São Francisco, a mais antiga faculdade de Direito do Brasil, junto com a FDR, a Faculdade de Direito do Recife, pertencente à Universidade Federal de Pernambuco. Os livros que o Luiz Gama lia, estudava, consultava para escrever a obra abolicionista por dentro do direito, esses livros estavam em Frankfurt. Estavam e estão nesse prédio onde estou agora, que é a sede do Instituto Max Planck de História do Direito e Teoria do Direito. Eu, então, procurando, meu caro Gustavo,
os livros que o Luiz Gama lia, porque a gente precisa entender como o Luiz Gama tem essa trajetória excepcional, como ele entra no mundo do direito e passa a citar, ler, consultar e escrever a respeito de constitucionalistas espanhóis, civilistas portugueses, publicistas e internacionalistas franceses, criminólogos e penalistas italianos e o próprio Friedrich von Savigny, fundador da Escola Histórica do Direito na Alemanha. O Luiz Gama está lendo diversos autores, dos mais importantes para o mundo do direito no século XIX e mesmo antes, nos séculos anteriores. Então eu decido procurar o Luiz Gama nas fontes históricas de um modo metódico. O que isso quer dizer? Eu falo, bom, eu sei que o Luiz Gama nasceu no dia 21 de junho de 1830, às 7 horas da manhã. E eu sei também que o Luiz Gama morreu no dia 24 de agosto de 1882, às 2 horas da tarde. O que isso quer dizer? É que ele teve 52 anos e alguns meses, alguns dias de vida. Eu anoto todos os anos, meses e dias e horas da sua vida, isso está na introdução do livro, que eu sei que é uma história que começa no ponto A e no ponto B, mas é claro que a história não para com uma vida, ela segue em sua obra pela eternidade, que é o caso de nós, neste dia 19 de março de 2024, estarmos aqui falando da obra dele, ou seja, a história não para. Eu sei então que a história de vida dele começa neste ponto A e termina no ponto B. Metodologicamente, qual foi meu raciocínio? Eu preciso encontrar todos os eventos históricos em que ele apareça, em que ele participe, em que ele protagonize alguma ação. E com isso eu anoto uma tabela que começa com cartõezinhos simples como esses que eu tenho sempre perto de mim. O Ricardo conhece aqui a minha sala, sabe que eu ando com cartõezinhos desse e vou fazendo pilhas de cartõezinhos, mas isso se torna também uma tabela digital que somam 3.000 movimentos. Ou seja, no mês de maio de 1857, sabemos que maio tem 31 dias. E naquele dado ano, digamos que o Luiz Gama, e de fato estava como amanuense da Secretaria de Polícia da capital. Então, eu tenho que procurar os documentos da polícia, onde ele, como amanuense, assinava esses documentos e mostrava o que acontecia na polícia e, em particular, o que ele via acontecer na polícia. Vocês sabem, um escrivão, um escrevente, um amanuense acompanha atos processuais, diligências, inquéritos e assina cada uma dessas ações. Pois bem, então se você acompanha a documentação da polícia, você tem uma ideia do Luiz Gama amanuense. Mas o Luiz Gama, ele tinha múltiplas tarefas, habilidades e ações. Logo, para conhecer o arquivo do Luiz Gama, não basta só o da polícia. Você tem que olhar a imprensa conservadora atacando ele, você tem que olhar a imprensa liberal tendo uma atuação dúbia, a depender dos ventos da política nacional em relação a ele. Você tem que olhar a imprensa republicana que ele funda, você tem que olhar a imprensa ah, ilustrada, satírica, poética, que ele atuava e tinha uma série de polêmicas em que ele se envolvia e de algum modo também envolviam ele. Bom, o que eu quero dizer é que eu decido construir um arquivo do Luiz Gama. Eu decido acompanhar todos os lances possíveis entre esse ponto A e B. Aí alguém muito é, razoavelmente pode ponderar. Mas na infância dele não deve ter muita coisa. Sim e não. Sim, porque de fato ele era uma criança, e enquanto criança,
há limitações de participação nas atividades da sociedade civil. Mas, como criança, a gente pode observar o mundo em que ele cresceu. E não era qualquer mundo. A gente está falando de uma das décadas mais paradigmáticas de se pensar no século, que é a década de 1830. O Brasil não tinha 10 anos de independência. O Estado Nacional estava às duras penas se erguendo, num contexto internacional delicadíssimo. O Gama nasce em 1830, na cidade da Bahia, filho de uma liderança política feminina. Ele está falando da Luísa Maim, uma das primeiras mulheres a liderar uma série de insurreições na Bahia da década de 1830. Uma das principais lideranças políticas do século, né? Tanto que vira uma personagem da literatura brasileira. O Levante dos Malês, para quem não sabe, aconteceu em janeiro de 1835. O Gama ainda era uma criança. E o epicentro do Levante Malê é justamente a casa da Luísa Maim, a mãe do Luiz Gama. Logo, o Levante Malê acontece em etapas decisivas de sua organização na casa em que ele cresceu. E se pensarmos que uma organização subterrânea que pretendia questionar os alicerces do Estado imperial, se pensarmos que uma organização dessa ela tem que se mover, ela não tem endereço fixo, sede e placa na frente, esses endereços móveis sempre na região do centro histórico de Salvador, onde o Luiz Gama cresceu. Então, essa Bahia da década de 1830 ela é muito importante. E o Luiz Gama está nela. Então, quando a gente fala, queremos compreender o Luiz Gama, o mundo que o Gama nasce, a gente vai ter que mergulhar nas águas da Bahia do século XIX. E entender ela é entender o Luiz Gama. Porque a formação, o que ele vivencia nesses anos, ele carrega por toda a vida. Então, o primeiro capítulo do livro chama Mundo, no Labirinto das Nações. Luiz Gama e a invenção da liberdade na era do contrabando. Porque este é um período que, embora se assine a primeira lei nacional de proibição do tráfico transatlântico de gente escravizada da África para o Brasil, ela é uma década que vai abrir a política do contrabando, que é você ter uma proibição formal de uma dada matéria, que no caso é todos os escravos que entrarem no Brasil serão livres, né, a partir dessa data. Ou seja, não tem escravidão de gente chegando da África para o Brasil a partir dessa data. E o que fazem as autoridades, os negociantes, os empresários? Eles promovem entradas maciças de milhares e milhares de pessoas numa cifra que hoje nós sabemos, um montante que hoje nós sabemos, de mais de 700 mil pessoas. Isso num período de 2 décadas. Até finalmente, em 1850, a proibição formal ganhar força normativa e acabar com o tráfico transatlântico. Esse é o Brasil que Luiz Gama nasce e cresce até os seus 20 anos de idade. Primeiro em Salvador, depois numa jornada heróica até São Paulo. Porque, como vocês certamente sabem, o Luiz Gama foi vendido como pessoa escravizada pelo próprio pai. O pai, numa dívida
de jogo, muito provavelmente em razão de uma dívida de jogo, ele vende o próprio filho para é, não é o Gama nessa parte da história ele fica até sem palavras de adjetivar o que o pai dele fez com ele. Mas o pai vende ele e a tese vai revelar o livro Luiz Gama contra o Império vai revelar o que acontece quando ele é vendido como pessoa escravizada. Qual é o título que o pai dele falsifica e frauda para cumprir, para efetivar a venda, ou seja, um título fraudulento de venda. E o Gama, o livro vai mostrar, o Gama ele é enfiado num navio do tráfico interprovincial, que é entre províncias do Império. Ele é colocado num navio infestado de ratos. Por longos 11 dias ele viaja da Bahia ao Rio de Janeiro, desembarca no Cais do Valongo, anda até a loja de um contrabandista, vendedor de velas e de gente escravizada, chamado Joaquim Vieira, é revendido ali para o interior de São Paulo, que concentrava, como eu disse antes, as maiores fazendas de café, isso junto com o Vale do Paraíba, as maiores fazendas de café e a maior concentração de gente escravizada para movimentar, para trabalhar nessas fazendas. Ah, o Gama chega em São Paulo ainda muito criança, com 10 anos de idade, e ele é escravizado numa rua na cidade de São Paulo, próximo da Praça da Sé, que é a, a Rua do Comércio, e ele vive 8 anos escravizado. Mas a comunidade negra de São Paulo, da Bahia, do Rio, de Minas, ela tinha e tem uma coisa que na Bahia se chama de Correio Nagô, que é uma forma de comunicação subterrânea que passa ao largo das autoridades policiais, por exemplo, e ela transmite nessa rede de comunicação uma série de informações sigilosas, confidenciais e informações que permitem a pessoa sobreviver no inferno que era o Império do Brasil. Era essa, através desse Correio Nagô, o Luiz Gama consegue saber uma coisa que se revela fundamental na sua prática jurídica futura, que é uma pessoa nascida livre não pode ser reduzida à escravidão de acordo com a lei do Império do Brasil. Acontece que essa era uma das tantas leis sem força normativa. Estava escrita, mas não pegava, não vingava. Então há uma dupla legalidade que até hoje informa o sistema judiciário brasileiro e informa outras áreas do Estado e da vida civil como um todo, que é um duplo nível, às vezes triplo e quádruplo, que a depender do agente, a depender dos polos em conflito, uma coisa que se aplicaria se o agente tivesse um estatuto civil, racial e patrimonial de um dado modo, ele teria uma resposta de um outro jeito. O que eu quero dizer, muito simplesmente, se a pessoa fosse preta, sem posses e marcada sob o estatuto jurídico da escravidão, ela teria limitadíssimos meios de se fazer, de se expressar. E a depender, se fosse branca
possuísse comendas, títulos e patrimônios, posses, ela não precisaria dizer uma palavra para ser muito bem compreendida. O Gama então entende essa sociedade marcada pela construção desse duplo nível, ou pela formalização desse, ou estabilização desse duplo nível de legalidade, que, como eu disse, ele se complexifica de tal modo que ele pode ser triplo ou quádruplo nível de legalidade. Então, o Brasil que o Luiz Gama cresce primeiro na Bahia, depois em São Paulo, e ele aprende, como eu estou dizendo, que alguém nascido livre não pode ser escravizado, se essa pessoa nasceu livre no Brasil, né? Artigo 179 do Código Criminal da época, que a pessoa que ninguém poderá ser reduzido à escravidão se essa pessoa nasceu livre. Então ele escuta isso no Correio Nagô e vai de todas as formas possíveis tentar recuperar o seu estado natural de liberdade. E só então, mais à frente, aos 18 anos de idade, e ele faz uma anotação muito importante. Sabendo eu ler e contar alguma coisa, o que quer dizer? Sabendo eu ler e fazer algumas operações matemáticas, tendo recém sido alfabetizado, ele procura os papéis que provassem o seu argumento de que ele nasceu livre e, portanto, não poderia jamais estar naquela situação, que era perpétua. E ele consegue esses papéis e foge de São Paulo ao Rio de Janeiro, que é uma fuga que só aí daria um filme. E que é uma passagem da vida dele que é mais uma entre as passagens enigmáticas da vida dele, mas essa certamente também é. E ele vai ao Rio de Janeiro, procura a mãe, mais uma vez, porque não é que a mãe dele abandonou ele. A mãe dele era uma liderança política de uma insurreição que foi desbaratada pela polícia do Império. E ao ser desbaratada, eles matam 90 pessoas numa noite, na noite do Levante Malê. Eles matam 90 pessoas e deportam da Bahia para o Rio de Janeiro primeiro e do Rio de Janeiro para Salvador incontáveis pessoas. Muito provavelmente esse foi o destino da mãe do Luiz Gama. É essa informação que o Luiz Gama relata na sua autobiografia. Pois bem, ele foge para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro ele volta a São Paulo, que é onde ele tinha constituído laços de amizade na comunidade negra, que em Salvador ele deixara muito criança. Então, São Paulo se torna a cidade dele. Ele volta a São Paulo e consegue assentar a praça na polícia, numa janela de oportunidade. Isso é uma coisa que a tese também mostra. Desculpe, o livro Luiz Gama contra o Império mostra que o Luiz Gama vê uma janela de oportunidade de ingressar na força pública, que era um braço armado do Estado, como soldado. E ele fica 6 anos como soldado, mas relembre que eu acabei de dizer que ele tinha aprendido a ler e escrever. E o Luiz Gama aprendeu a ler e escrever e não parou no básico do básico. Ao contrário, ele se alfabetiza aos 17 e aos 29 ele publica um livro de poesia. O que acontece então entre a pessoa aprender as primeiras letras e publicar um livro? É um aprendizado incessante e muito acelerado. É impossível alguém publicar um livro de poesias 12 anos depois de alfabetizado e um livro com referências as mais variadas ao cânone da literatura portuguesa e a poesia alemã, por exemplo, que ele vai citar Schiller, ou aprender a regra a métrica do verbo do verso decassílabo, por exemplo. Então ele aprende muito, ele mergulha
como autodidata que era, nas referências possíveis. Então ele vai ler de tudo que caía na mão dele, ele lia. Então ele vai ler manhã, tarde e noite, na medida que ele consegue um espaço de tempo, ele vai ler. Essa é a explicação possível para alguém que é alfabetizado aos 17 e publica um livro aos 29. Essa é a conta, esse é o fato. Ele não era alfabetizado até os 17, se alfabetiza ali. Aos 29 tem um livro dele. Então, contar essa trajetória é o tema do capítulo 2, que chama O Aprendizado do Luiz Gama, né? Soldado amanuense e poeta, primeiro homem de armas, depois homem de letras. Então, essa trajetória dele na força pública, que depois, muito depois, décadas depois, viria a constituir a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Mas à época era força pública. Então ele entra como soldado na força pública, de soldado ele passa por diversas patentes até chegar a cabo de esquadra graduado, e como o Império do Brasil era um império de analfabetos, você tinha uma taxa de 10% da população que sabia ler e escrever, como o Gama sabia ler e escrever, ele usa isso em seu favor para ascender na burocracia do Estado. Então ele sai de soldado, a bem da verdade, ele é expulso da força pública por suposto ato de insubordinação, né, que eu vou discutir isso também no livro. Como é que ele é expulso da força pública? Por que que ele fica 39 dias preso? Qual o crime que ele responde? Como ele se defendeu? Que interesses ele tinha mexido para ser preso? E como ele dá uma volta por cima e 4 meses depois de sair da prisão, no quartel de linha, ali onde hoje é o Fórum João Mendes, na cidade de São Paulo. Como então ele é, sai da prisão e é nomeado como escrevente? Que é uma outra entrada no mundo do Império, no mundo do Estado brasileiro, e se torna primeiro escrevente, depois escrivão, depois amanuense. Isso numa trajetória de 19 anos. Ele aprende assim, na época, obviamente, não havia nenhum tipo de máquina de reprodução de papéis, e reproduzir papéis era um fundamento da expansão do império, das jurisdições, e é assim que se colonizou muitos espaços, abrindo cartórios, abrindo é, oficinas de reprodução de papéis que geram títulos de propriedade, expectativas de direito, e assim se colonizou o espaço, a natureza, no século XIX em particular, mas em outros séculos, evidentemente, da modernidade. O Gama, então, ele entra nesse mundo da produção dos papéis, primeiro como copista. Como você não tinha essas máquinas de reprodução, obviamente, ele se torna ele próprio uma entidade registradora, que é um termo que eu uso na abertura do capítulo 2 e que eu tomo de empréstimo da teórica do direito que o Ricardo Espíndola é especialista, a Cornélia Wissmann, e que porventura toma de empréstimo do Herman Melville na novela Bartleby, o Escrivão, um dos best-sellers do Melville, que é famoso por ter escrito o Moby Dick, que certamente aqui todos e todas conhecem. Então, essa expressão entidade registradora, ela quer dizer que o escrivão e o copista e o escrevente, essas pessoas que estavam no mundo da produção de papéis, tinham que escrever, copiar, despachar, e isso virava um mundo, né? Então, entender como o Luiz Gama aprende o direito, e ele aprende justamente aí, porque quando você fala copiar um papel, o que que eu estou querendo dizer? Imagina, alguém morre, tem um inventário. Tem um inventário, o juiz ordena a partilha. Você tem que comunicar diferentes agentes do Estado, ou mesmo particulares. Isso tudo é papel. Isso tudo.
entra num alto. O Luiz Gama, então, ele está copiando diligências internas de processos, está costurando esses processos como um escrevente fazia, como um escrivão fazia, melhor dizendo, e ele vai lendo essas histórias sociais, esses fatos que se tornavam processos, ele está lendo. Então, aqueles que viram O Homem que Copiava, filme protagonizado por Lázaro Ramos, é uma amostra anacrônica de alguém que aprendia lendo trechos daquilo que colocava em cima da máquina de Xerox. Naquele tempo em que ele virava uma página da outra, vocês se lembram, o Lázaro Ramos lia trechos daqueles livros. Bom, guardadas as distâncias históricas e anacrônicas, certamente que uma comparação desse nível remete, mas o Gama era um homem que copiava, depois vai ser um homem que escreve, e depois vai ser um homem que orienta como escreve. Isso eu estou dizendo tudo no âmbito da burocracia policial de São Paulo. Com este conhecimento do arquivo local, ele sabia tudo que os juízes escreviam. Ele sabia o que o chefe de polícia escrevia. Ele lia o que o ministro da Justiça ordenava em segredo de justiça. Ele lia a vida de São Paulo, a vida secreta de São Paulo. Ninguém tinha olhos para ler o que acontecia naqueles processos sigilosos. Ele estava lendo aquilo. E ele viu as ordens mais cruéis que você possa imaginar. Como a ordem do ministro da Justiça, José Tomás Nabuco de Araújo, pai de Joaquim Nabuco, a ordem do ministro da Justiça, Nabuco de Araújo, para matar dois homens negros que estavam sob a custódia do Estado no Parque da Água Branca. Quem é de São Paulo conhece o Parque da Água Branca. Então imagine duas pessoas pretas que se discutia o estatuto jurídico delas, se escravizada, se liberta, se livre. Havia uma dúvida ali, e neste momento o Estado decidiu que elas trabalhariam para o Estado, numa escravidão de fato, mas não de direito, porque o mérito estava sob discussão. O que faz o ministro da Justiça para atender interesses de fazendeiros do interior de São Paulo? Manda dar essas duas pessoas de volta para os pretensos proprietários. E essas pessoas somem, nunca mais são vistas. O Luiz Gama leu essa ordem. E ele vai construindo um arquivo da polícia, do judiciário, da igreja, da administração. Ele vai coligindo e costurando papéis num arquivo pessoal. Isso eu falo em longas páginas do capítulo 2, porque entender isso é entender como a cabeça mais original do direito do Brasil se torna original. O Luiz Gama não é original por acaso. A gente pode, aqui para nós, dizer, é um sujeito genial. Mas um sujeito genial, como um Luiz Gama, depende de muito trabalho. Nada veio para ele de graça. Ao contrário, ele estava escravizado. Foi vendido pelo próprio pai. Foi apartado para a vida de sua mãe. Ele nunca mais viu a mãe. O pai vendeu. Ele está escravizado. Ele reconquistar as provas de sua liberdade foi uma luta. Como foi uma luta? Ele aprendeu o que é o direito no Brasil. Porque quem está aqui na Contracorrente, não é por isso que o nome da editora é Contracorrente, porque é uma maré imensa, forte, caudalosa, para dizer o que é o direito no Brasil, que é o mais do mesmo dos manuais
e daquela educação jurídica estreita, que o que está na lei é a realidade, para utilizar essa imagem de um positivismo grosseiro. Ou seja, o Gama tem que ir muito contra a corrente e o aprendizado dele tem que ser contra a corrente. Ele tem que ler as margens do cânone. Porque se ele fosse ler o cânone, qual que é o cânone do direito numa sociedade escravista? De soberania plena. Porque o Brasil era uma sociedade escravista de soberania plena. Conceito do professor Tamis Parron, fundamental para compreender o que é o Brasil. A única sociedade escravista de soberania plena do mundo moderno. Isso não é um jargão. Isso é para entender por que o Brasil é o sonho do Alabama e da Geórgia, que perderam a guerra. O Brasil tinha gente escravizada em todas as suas 20 províncias, em todos os seus 635 municípios e em 1.442 paróquias das 1.449 paróquias do Império. Você tinha gente escravizada em todas as ruas e estradas do país. Isso você não tinha nos Estados Unidos, isso você não tinha no Império Espanhol e nem no Império Francês, mas você tinha no Império do Brasil. E o cânone da literatura jurídica de um país escravista de soberania plena é um cânone jurídico escravista. O que é que ele vai aprender no cânone escravista? A reproduzir a escravidão. Mas era alguém que tinha jurado ódio mortal, ódio eterno aos senhores de escravos, aos ministros, aos conselheiros, aos deputados, aos senadores, aos professores de direito que eram compradores de africanos livres, ilegalmente escravizados. É uma frase do Luiz Gama. Essas categorias que eu disse eu não tirei da cachola. São categorias que ele vai dizer no seu estudo Questão Jurídica, que é um estudo de dezembro de 1880. Ele vai dizer: ministros, sacerdotes, deputados, senadores, conselheiros de Estado, professores de institutos científicos, militares, entre muitas outras categorias que ele vai fazer questão de mencionar diretamente, eram compradores de africanos livres. Esse é o Brasil do século XIX. Então, a educação do Luiz Gama é muito singular e é ela que permite a originalidade ou expressar a originalidade dele. Com isso, ele funda uma plataforma para dar vazão às ideias dele, que eram ideias contra a corrente, marginais, subversivas, perigosíssimas. É por isso que é Luiz Gama contra o Império. Essa história de que o Luiz Gama é moderado, que o Luiz Gama é um legalista. Olha, ele citava a lei de 1831. Olha, ele ascendeu pelo próprio mérito. Essa ideia de um Luiz Gama comportado, ela não faz jus à própria maneira em que ele abre estrada, abre caminho, em condições absolutamente adversas, hostis, perigosas e cruéis. Então ele funda uma plataforma para dar vazões às ideias dele numa sociedade como essa. E essa plataforma é a imprensa. Ele está fazendo algo que advogados, juristas do mundo inteiro estavam fazendo, lideranças políticas, que era colocar o seu discurso no jornal. Mas como é que você vai fazer um jornal? Como é que o Gama vai publicar num jornal se as ideias dele são tão contra-majoritárias como eram? Como é que ele vai fazer isso? É uma arte. Como é que você dribla as condições adversas para conseguir se fazer ouvir, para conseguir se expressar?
E eu digo uma anedota, só para entender a sagacidade. Ele vai publicar o seu primeiro texto na imprensa, eu não sei se vocês sabem disso, mas o primeiríssimo texto que o Luiz Gama publica na vida, ele estava dentro da prisão. Ele estava preso, respondendo os tais atos de suposta insubordinação que ele respondeu ao Conselho Militar. Ele está de dentro da cadeia e ele publica no anúncio do jornal uma nota dizendo o conteúdo é até interessante, que é o menos importante. O mais importante é saber que ele de dentro da cadeia conseguiu publicar. E o conteúdo ele é enigmático de algum modo. Ele fala em nome de uma associação que não existia. E isso é muito interessante porque o Luiz Gama pensa como poeta. Luiz Gama não era um artista meia boca. O Luiz Gama era um artista, uma usina de ideias, alguém que estava pensando a palavra falada e a palavra escrita com as vísceras, os cérebros, os órgãos todos mobilizados para isso. É, num dos seus poemas ele começa assim: alta noite, sentindo o meu bestunto flamejando qual vulcão de flama ardente. Se eu errei uma palavra, vocês dão desconto porque eu estou citando de memória. Mas é alta noite, sentindo o meu bestunto flamejando qual vulcão de, ai, ardente. O que que ele quer dizer? Bestunto é a cabeça, ele coloca de um tom pejorativo para gerar um efeito nos leitores, tipo, é, é uma modéstia que vai dizer assim, olha, é como alguém que fala assim, se auto, se autodeprecia para brincar com os sentidos disso. É, ele fala, sim, então, alta noite, sentindo o meu bestunto flamejar qual vulcão de flama ardente, leve pluma peguei incontinente. O fio das ideias fui trançando. Bom, o que que eu quero dizer? Ele está contando nesse trecho do poema que ele levanta com a cabeça a mil, pegando fogo, pega a sua pena, a sua caneta, em palavras de hoje, e escreve aquele poema. Então o Gama ele tinha a cabeça assim é, muito acelerada. E é isso que permite ele fundar jornais, publicar um livro de poesia originalíssimo, sendo o primeiro autor negro a publicar um livro de poesias no Brasil. Isso é importantíssimo. O Gama, alfabetizado aos 17, publica aos 29 e é o livro pioneiro de um autor negro, da autoria negra, na poesia brasileira. E ele funda jornais para dar vazão a essas ideias. Ele funda um jornal político chamado Democracia, ele funda um jornal literário chamado Cabrião, depois funda um outro jornal literário chamado O Diabo Coxo, depois funda outro chamado Polichinelo. Ele vai fundando periódicos, ele funda o Radical Paulistano e ele aprende todas as etapas da produção de um jornal, desde a concepção até a venda na porta de uma casa. E com isso ele domina todas as etapas e ele dá conta de fundar esses jornais. Então, ele é quem pensa a linha programática, ele é quem escreve o editorial, ele é quem consegue patrocinador para o jornal, ele é quem monta letra por letra, porque não tinha uma impressora ou uma máquina que reproduzisse o que você digitasse, não tinha isso. Ele escrevia e pegava uma pecinha de metal da letra A e da letra e fazia uma palavra. Isso chama composição tipográfica. Então ele fazia essa composição, ele era mestre nisso, ele compunha um jornal e aí é escrever, é compor o jornal, é imprimir ele na prensa tipográfica e depois vender o jornal.
com a polícia tentando tirar. E algumas vezes, muitas, aliás, a polícia consegue impedir. E quando eu digo polícia, eu não digo só o Estado. Estou falando das milícias escravistas, né? Grupo paramilitar, podemos chamá-lo numa expressão também Bruno, anacrônica. Bom, Bruno, eu estou falando muito, né? só para a gente calibrar um pouco o tempo, se você puder encerrar mais 10 minutinhos para a gente passar para o Ricardo. Eu concluo até tento em 5. Muito grato aí, Gustavo. O que eu quero chamar a atenção é uma história que se dá num momento chave do Brasil, que é a Bahia de 1830, a São Paulo de 1840, 50, 60, 70 e 80, século XIX, e alguém que constrói uma trajetória completamente fora dos padrões. E essa construção da trajetória é altamente importante para quem quer entender como se forma o maior abolicionista da história do mundo. Porque é alguém que vai levar o abolicionismo para dentro do direito, coisa que os Estados Unidos não viu. Um abolicionista negro levar argumentos radicalíssimos da teoria política para dentro do direito, os Estados Unidos não viu isso. O Brasil viu, porque viu o Luiz Gama. Agora, essa história estava soterrada nos arquivos, tá? Tinham salgado a terra, e amarrando com a sua primeira pergunta, Gustavo, eu fui em mais de 40 arquivos e eu copiei à mão centenas de textos. Eu passei para o computador, eu anotei esses textos, eu lancei as obras completas do Luiz Gama e eu escrevo um livro chamado Luiz Gama contra o Império, que tenta compreender a radicalidade do pensamento do Luiz Gama no mundo moderno, no Brasil do século XIX, e, ao mesmo tempo, mostrar a atualidade desse pensamento para a gente enfrentar as contradições, os dilemas, os impasses do Brasil do século XXI. Então, é um livro que é pensado para hoje. Não é uma história empoeirada que vai interessar 10 a 20 leitores. Não. É entender como se dá a formação do direito no Brasil a partir do seu intérprete mais radical e visceral, que é o Luiz Gama. Um homem negro, nascido escravizado, filho de uma liderança política de primeira grandeza, que é a Luísa Maim, e que se manifesta na esfera pública de uma maneira original através de jornais que ele próprio cria e se torna um advogado de fato, de direito e de papel passado, com assinatura do Tribunal de Justiça e tudo. Advogado, não era rábula, era advogado, e enquanto advogado, ele escreve petições e mais petições e alcança um número impensável para qualquer outro lugar do mundo, de mais de 500 pessoas libertas por suas ações. O livro vai mostrar ações e mais ações. Uma delas, e eu concluo, é, é a famosa questão Neto. Famosa na época. Nenhum historiador estudou. Ninguém publicou disso. Esse é o primeiro trabalho que publica uma análise da questão Neto, que ocupa aí 30, 40 páginas do capítulo 4, que é o capítulo direito, né? O advogado da liberdade. E de uma tacada só, em um processo só, ele consegue a liberdade de mais de 200 pessoas, ou precisamente 217 pessoas. Essa história precisa estar no letramento básico de qualquer militante, qualquer jurista preocupado com os direitos humanos, preocupado com a Constituição de 1988, preocupado com categorias básicas de democracia, república, entendimentos básicos disso. O Gama vai fundar um jornal chamado Democracia. O Gama vai advogar a república quando ninguém falava nessa palavra. Bom, muitíssimo grato, eu já falei bastante, eu quero ouvir o professor Ricardo, quero ouvir as eventuais perguntas que surjam.
Mas Luiz Gama contra Império, não vá pensando que encontrará alguém moderado, legalista, dócil, amigo dos donos do poder. Aí está um pensador radical, original e profundamente atual. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Eu vou passar a palavra, então, aqui para o professor Ricardo. E, professor Ricardo, suas ponderações. Muito obrigado de novo pela sua presença aqui. Professor Ricardo, você precisa tirar do mudo. Oi, eu disse a minha internet oscilou. Vocês me escutam? Escutamos. Perfeito. Ótimo. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, professor Gustavo. Muito obrigado, professor Bruno, que é um querido amigo. Eu fico muito honrado de poder participar desse momento e a chance de adicionar algumas palavras à lição do professor Bruno. E admito que toda vez que escuto, como se eu tivesse ouvindo o Rapsodo, porque eu sempre me surpreendo, o Bruno sempre entrega detalhe novo, adiciona alguma coisa nova. Então é muito interessante, eu sempre aprendo muito escutando todas as versões em torno da epopeia, que é a obra e a vida dela. E pegar esse gigante para discutir o que eu e o Bruno conversamos muito a respeito, que é como dar conta, como devidamente transmitir a magnitude da obra do Luiz Gama. E um pouco a decisão que a editora de construir-se tão somente com referências ao livro ou ao aluno, bem como a citações do próprio Gama, tese, vem um pouco dessa sensação de que o livro se basta e o Gama se basta, né? De que se valer de outras referências para textos de fora poderia, de alguma maneira, diminuir a força do Gama e a força do livro. E algo que eu e o Bruno conversamos muito a respeito é que uma maneira de dar conta dessa magnitude é se remeter a uma alegoria que ficou famosa na teoria do direito, e mesmo no Brasil, por conta do espaço que o filósofo George Agamben deu para essa alegoria, que é uma alegoria surgida desse debate entre o Walter Benjamin e o Gerson Scholem, um filósofo e um historiador da Cabala, ambos judeus, em que eles se debruçavam acerca da natureza ou localizar o Franz Kafka. E numa discussão um pouco hermética e misteriosa, mesmo mística, o Kafka deve ser posicionado como um profeta do Velho Testamento, junto de Jeremias, junto de um profeta tardio, que se vê nessa situação, e aí o Gerson Scholem e o Walter Benjamin discordavam. O Walter Benjamin dizia, ele é um aluno que perdeu a chave, a cifra de leitura das escrituras. E já o Scholem dizia, não, ele é um mestre que perdeu o livro. Né? A situação do Gama no Brasil, tal qual eu a compreendo, todo jurista no Brasil se via até o trabalho hércules do Bruno, na situação em que a gente perdeu tanto o livro, que aqui corresponde às obras completas, quanto a chave de leitura, que corresponde, então, ao livro agora publicado pela Contracorrente. Então, o Bruno é responsável por nos retornar os livros do Luiz Gama que nós perdemos, bem como a chave de leitura sem a qual nós não conseguiríamos aprender o seu significado. Essa é um pouco, para mim, a magnitude do Gama e a importância do livro do professor Bruno. Isso posto, aproveito que o Bruno encerrou a fala dele discutindo que talvez seja um dos melhores exemplos da magnitude do gênio jurídico do Gama. Eu queria fazer 4 perguntas que permitam, então, ao professor Bruno explorar mais, possível com a possibilidade de réplica da minha parte, de tréplica, no caso. E a primeira delas é basicamente referente à questão neto. Para o grupo do Quebra-Corrente, que já tem um livro, eu sugeriria que a página mais emblemática no que diz respeito à questão neto se encontra, a parte mais emblemática se encontra na página 356. Isso é um pouco inglório com o Bruno, que ainda não tem o livro em mãos, mas na página 356, quando o Bruno, o professor Bruno, de maneira muito engenhosa,
traz esse conflito entre o José Bonifácio de um lado e o Luiz Gama de outro, no bojo desse inventário que decidiria o futuro de 217 escravizados. E o que é muito interessante é a argumentação, a hermenêutica que o José Bonifácio mobiliza e a hermenêutica que o Luiz Gama mobiliza, né? Se a gente vai na página 356, eu abro aqui a cópia que eu tenho comigo, o Bruno destaca como o Fácil, ao se voltar para o texto, buscando invalidar as cláusulas referentes à libertação dos escravos, diz o seguinte: 3 sentimentos distintos determinam e se equilibram na disposição analisada: o amor da família, o amor da liberdade e o culto do bom e o sentimento da caridade. E aí, na interpretação que o Bonifácio oferece do testamento, ele vai desdobrando esses 3 sentimentos que posteriormente o Gama, de maneira muito mordaz, atacando no bojo do processo, já vai chamar de metafísica aristotélica. Isso se relaciona com algo que o Gama, no Liberdade, critica, dizendo que nos tribunais do Império, ao invés de discutir justiça, como na Constantinopla, se discute teologia. E aí, se você contrasta a interpretação que o Bonifácio dá, tal qual exposta e analisada pelo Bruno, com a interpretação que o Gama dá, você vê alguém extremamente técnico e não legalista, em que, do pé da letra, ele tira consequências explosivas. E eu queria que o Bruno, se ele pudesse esclarecer mais, explorar mais essa distinção entre a teologia política do Bonifácio, do Império e do Dom Pedro II, em última instância, e a hermenêutica ao pé da letra do Gama, e como ele vê esse conflito. E é um conflito que decidiu a questão Neto, né? Aí que foi crucial porque o Gama tivesse sucesso com os juízes. Porque ele não estava falando de amor, ele estava falando das cláusulas, das palavras utilizadas, do significado dessas palavras, e disso ele conseguiu essa consequência explosiva, radical, e que quase lhe custou a vida. Essa é a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta diz respeito ao que o Bruno me revelou, e que eu acho que seria interessante ele explorar com os leitores do grupo, em que, se vocês forem para a página 561 do livro, é quando o Bruno já começa o epílogo intitulado Memória, Samba e Futuro. Mas algo que o professor Bruno me disse que eu acho que seria uma história muito bacana dele compartilhar com vocês é que, logo após concluir mais ou menos a redação final do livro, ele encontrou uma fonte confiável, já verificada, de que o Luiz Gama se meteu num samba e que o juiz de direito também se meteu num samba. Então, como uma contraparte ao Memória, Samba e Futuro, eu peço para o professor Bruno explorar o Memória, Samba e Passado. E esse caos, contar mais esse caos e o que ele revela a respeito do Correio Nagô, das conexões do Gama, de como ele se envolvia com os movimentos subalternos, das baixadas do Alto Império. Então, essa é a minha segunda pergunta. A minha terceira pergunta é algo que eu e o professor Bruno discutimos muito e ele sempre foge. Então, é uma oportunidade ótima que o Gustavo aqui me deu de conseguir algum posicionamento. Na página 182 do livro, ele traz esse verso desse poema do Luiz Gama, antes de começar a analisar com muita esmero a questão da relação entre o Luiz Gama e o Largo de São Francisco. E o verso que eu tenho em mente, a estrofe, no caso, na página 182, é a seguinte: é doutor em ciências sociais, conhece toda a casta de animais, em direito suplanta o Savigny, mormente quando toma a Paraty. E se a gente vai para a história da faculdade do Recife, do Clóvis Bevilacqua, tem uma nota de rodapé em que ele fala como Teixeira de Freitas tinha esse problema, que, em que pese sua genialidade, ser muito beberrão. Eu já perguntei para o Bruno se esse verso sobre o Paraty se referia ao Teixeira de Freitas. Especialmente porque, se assim o é, a gente tem uma disputa explícita entre os dois herdeiros postulados do Savigny, em que um dos melhores amigos do Luiz Gama vai dizer: para interpretar o Luiz Gama, a gente tem que olhar para Savigny, o histórico, enquanto o Teixeira de Freitas se reivindicava como o herdeiro, o intérprete, o legatário do Savigny no Brasil. Então, se ele pudesse explorar melhor essa eventual distinção entre o Teixeira de Freitas, alguém que mobilizava argumentos de história do direito para dizer que o Brasil tinha que continuar sendo escravista, e o Luiz Gama, alguém que se voltava para o Savigny para interpretar o direito e dizer: a escravidão acabou em 1831 e mesmo antes, no final da vida, no questão de direito.
A minha quarta e última pergunta, eu jogo a bola de novo para o Bruno, diz respeito à situação que nós estamos agora do bicentenário da Constituição de 1824. E a situação é um pouco, mostrando um pouco a dificuldade que a recepção do Gama enfrenta, e que a Contracorrente fez um trabalho primoroso em ajudar nessa batalha contra a maré, como colocou o Bruno, é que eventos os mais diversos são realizados acerca do bicentenário da Constituição de 1824, e a regra geral Luiz Gama não aparece como tema de mesa ou mesmo de fala em nenhum deles. Muito embora, ao chegar no final do livro, no último capítulo, vocês vão ver que o Luiz Gama, para o Luiz Gama, a Constituição é um túmulo. E aí o professor Bruno brinca com a metonímia e fala um tumbeiro. Nessa linha de Constituição como tumbeiro, há a contribuição do Luiz Gama para a interpretação do constitucionalismo que começa em 1824 e a proposição de um contra-constitucionalismo, que a gente pode colocar assim, que é muito importante, como o professor Bruno colocou, para interpretar a Constituição de 1988. Essa é a contextualização, mais ou menos, dessa pergunta, de dizer como o senhor posiciona o Gama em relação à Constituição de 1824, esse constitucionalismo que começa com a Constituição de 1924, e como que a gente deve, então, fazer esse espelhamento entre 1824 e 1988, e qual é o papel do Gama em difratar, interromper, questionar esse espelhamento. Muito obrigado. Bacana, professor Ricardo, muito obrigado. Vou passar a palavra aqui para o Bruno. E aí, Bruno, só vou te pedir que você seja o mais rápido possível, porque o nosso tempo já tá estourando. A gente vai ter outras oportunidades, obviamente, para aprofundar o livro do Gama, que é denso, né? Dá para a gente falar bastante coisa sobre ele. Mas vou te passar a palavra, fazer esse pedido, tá bom? Oi, Gustavo. Uma sugestão, se me permite, se tiver mais outra pergunta a ser feita agora, e eu já respondo tudo nesse bloco, né? Não, eu te faria uma pergunta, né? Até para Tá. depois a gente poder já conduzir, enfim. Então Né? tá, eu respondo, Ricardo, o que você prefere? Responde, Ricardo, Tá bom. e aí depois eu te faço essa última pergunta, que acho que é para fechar aqui o tema da importância do Luiz Gama na história. Bom, vamos lá, me escutam, né, direitinho? Ricardo, olha, vou chamar de Ricardo, professor, colega desde a Universidade de Brasília e agora no Instituto Max Planck. Olha, são perguntas profundas, né, que passa pela teologia política, pelo samba, pela memória constitucional, que é uma categoria que as pessoas, né, parecem que tem um amor filial pela memória constitucional, ainda mais de uma Constituição bicentenária, ilustrada, iluminista, moderna, garantidora de direitos, como é a de 1824. Passando por Savigny, poesia do Gama, mais Teixeira de Freitas, você me deixa poucas opções aqui para responder tão bem cada uma das perguntas, né? Porque são perguntas que dá para ir longe, né? Falando delas. A questão Neto é a maior ação de liberdade da história das Américas. Nós não estamos falando, eu digo com quem está assistindo aqui a nossa conversa, de um processo qualquer. A gente está falando de uma ação coletiva de mais de 200 pessoas que não iam ter representante algum de seus interesses, e tem um tal de cidadão Luiz Gama que consegue se investir de representante curador dos interesses de 217 pessoas. Se fosse nos Estados Unidos, nós teríamos livros e mais livros dessa class action, não é? Uma ação de classe paradigmática como essa, que mobiliza as atenções e balança os corações, as paixões, e tem seu julgamento levado a instâncias superiores. O Gama faz uma leitura do testamento de um dos homens mais ricos do Império,
o comendador Ferreira Neto, né? E ele faz uma discussão filológica e técnica da vontade do testador. Numa síntese muito rápida, nós estamos numa sociedade escravista. Se o escravocrata diz qualquer coisa, a palavra dele é lei. Então ele fala, vamos fazer essa lei aqui. Ele não outorgou, ele não concedeu a liberdade, ele não declarou, para usar o verbo, né? Todos ficam livres. Ele não disse isso? O Luiz Gama vai utilizar de um argumento conservador numa ordem escravista para ganhar uma causa abolicionista. Quando a outra parte, José Bonifácio Moço, que é aquela estátua aí, reluzente na entrada do Largo de São Francisco, ninguém entra ao Largo de São Francisco sem passar por José Bonifácio. Ninguém. Tá lá, essa é a mensagem. Você tem uma entrada única no Largo de São Francisco e é ele que está lá abrindo. O José Bonifácio, abolicionista, é o advogado da parte escravista. E utiliza, como você bem nota, argumentos filantrópicos aos sentimentos de humanidade para advogar a escravidão. E o Gama vai achar na técnica do direito a última esperança das 217 pessoas e ganha com um argumento técnico-científico. Então é um exemplo para hoje como observar o direito e como argumentar uma causa. É muito interessante a construção, a batalha, como você diz, é uma epopeia, um épico, e como ele consegue, nessa questão Neto, despolitizar uma causa altamente política e que vai ganhar uma repercussão política gigantesca depois da despolitização. Entende o par de contrários contraditórios? Aparentemente. Na prática, ele usa de um argumento conservador para uma causa explosiva e ganha. E ele queria ganhar. Essa é uma lição também para os advogados e advogadas. Luiz Gama era um advogado vencedor de demandas. Se alguém estava querendo um advogado que caísse, perdesse, não era o Luiz Gama. Luiz Gama era um advogado que ganhava. E ele ganha essa contra uma banca de professores. Que apelavam para uma teologia política furada, enquanto ele trazia uma técnica jurídica, obviamente ligada à causa abolicionista. O Savini e o Teixeira de Freitas, eu não exploro essa possibilidade, ela é uma hipótese forte. Por que que ela é forte? Porque o Teixeira de Freitas, o poema do Gama é de 1859. Quem era o Teixeira de Freitas em 1859? O presidente do Instituto dos Advogados do Brasil. Quem era o Teixeira de Freitas em 1859? Aquele que recém tinha lançado a Consolidação das Leis Civis, que é de 1857. Ou seja, esse doctor, né, o Gama vai escrever em inglês ainda, é doctor em ciências sociais, é provável que ele esteja falando do Teixeira de Freitas, mas também é provável que na construção poética ele esteja falando de uma classe que via no Teixeira de Freitas o exemplo a ser imitado. Imagine, o maior dos civilistas da história do Brasil. É assim que ele é apresentado até hoje. Se você vai no Rio de Janeiro, tem lá uma estátua imensa do Teixeira de Freitas na Marechal Câmara, na frente do Instituto dos Advogados do Brasil e na frente da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Então, é possível que ele tivesse o Teixeira de Freitas como referência. Eu não posso afirmar categoricamente. Eu não posso afirmar. Mas esse verso ele é fundamental, porque o Gama está dizendo, o cara é tão doido que ele bebe, assim, ele se considera maior do que o reitor da Universidade de Berlim, né? Mas ele só faz isso depois de tomar umas. O que ele está dizendo? O cara não é nem sério, ele está usando o jargão, a moral da época, né? Um argumento moralista também. Mas a gente conversa em outro momento dessa, mas só para dizer, é uma hipótese promissora, mas eu não pude categoricamente afirmar isso no livro. A, a, a segunda pergunta, eu também não exploro isso, embora eu goste de samba, embora eu abra o epílogo citando Paulo da Portela, um dos maiores poetas da história desse país.
fundador da Escola de Samba Portela, inclusive. Mas, e eu sei que o Gama, te contei isso, não está no livro, mas por não estar no livro eu não vou aprofundar muito agora, tá? Mas o que eu quero dizer o Gama esteve com um juiz de direito em polos antagônicos, a bem da verdade, no mais importante samba rural do interior paulista, que é conhecido por todo mundo, quem é do interior de São Paulo vai saber, que é o samba de Pirapora, né? Como cantaria geral do filme, e aqui vamos ver se eu sei de cabeça, eu era menino, mamãe disse vamos embora, você vai ser batizado no samba de Pirapora, verso do geral do filme, né? Baluarte da Portela, ou desculpe, Baluarte da Vai Vai, Baluarte da Vai Vai, né? O geral do filme tinha uma história com o samba de Pirapora e o Gama esteve no samba de Pirapora e escreve de lá de Pirapora e escreve a investida de um juiz que queria capturar o poder de polícia para sair multando as pessoas participando do samba de Pirapora, em particular um balseiro, aquele que, para atravessar o rio, levava as pessoas de uma margem à outra. E o juiz tenta intervir naquela situação. O Gama vai fazer disso um conto humorístico, mas também uma crítica ao poder de polícia, exercido por uma autoridade incompetente. Quarta pergunta, e eu termino esta bateria benéfica que me faz pensar, me faz revisitar este assunto que eu tenho um carinho intelectual até, obviamente, imenso. A Constituição de 1824. O Gama tem uma interpretação do que é uma Constituição numa sociedade escravista de soberania plena. Um texto segue o outro, uma legislatura segue a outra. Logo, a Constituição de 1988 ela não é um evento desconexo das experiências constitucionais pregressas. Ela não digo um resultado biológico direto, né, nesse sentido, mas ela é um texto que se liga às experiências constitucionais anteriores. O que o Gama vai dizer não existe Constituição sem poder constituinte. Nossa, mas isso é a teoria clássica do poder constituinte. Mas não no Brasil. No Brasil, isso passou ao largo, né? O Gama é o primeiro a teorizar isso, depois do Frei Caneca, seguindo essa tradição, mas ele é o primeiro, depois de 30, 40 anos, de um deserto intelectual nessa reflexão do poder constituinte e do que é uma Constituição, isso no Brasil. Então, ele vai refletir o que é uma Constituição. Ah, e o que e ela necessita de um poder constituinte. O Gama, então, ele vai ligar uma coisa à outra. Constituição requer poder constituinte. Agora, ele vai dizer que a Constituição do Brasil ela é um manual de cerimônias ridículas. É uma expressão do Gama. Constituição de 1824 é um manual de experiências, é um manual de cerimônias ridículas. Essa é a expressão dele. Entre outras expressões muito menos lisonjosas do que essa. Tá? Ele era afiado. Então, o que ele vai dizer é que a Constituição no Brasil, ela tem um compromisso com a manutenção da escravidão. Ela não, o liberalismo da Constituição brasileira, de Iragama, é um liberalismo escravocrata. Então, o que ele coloca, ensina menos fé, menos reverência, vocês que estão aí chegando, ele diria, para um documento que tem um compromisso institucional, orgânico, visceral com a escravidão. E se você lê o preâmbulo da Constituição, você lê quem representa, qual é a representação da soberania nacional no parlamento, por exemplo, como é que é tirado o representante, quem é cidadão, quem pode vir a ser cidadão, quem pode ascender aos cargos públicos. O que é o poder moderador? O Gama vai dizer, poder moderador é uma excrescência nojenta, né? E, ao mesmo tempo, o poder moderador, o que é na letra da Constituição de 1824? É a chave de toda a organização política. Isso é o texto constitucional. Bom, a gente teria muito a dizer. Você me fala da Constituição como... O Gama fala da Constituição como túmulo e fala da Constituição, numa leitura minha, como tumbeiro, que é
o navio que fazia o tráfico transatlântico da África para o Brasil. Então, a Constituição, no fundo, é um signo de morte. A Constituição de 1824 é um signo de morte. O Gama vai dizer isso. Então, a gente tem que ter um cuidado muito, muito sério em se estudar a história constitucional. E, obviamente, o Gama é uma persona não grata para a história do constitucionalismo brasileiro. Mas é uma figura que, contra a corrente, é agora parte do cânone, porque a contracorrente, o esforço dela é dizer, opa, vocês que estão indo nessa maré, pera lá que nós temos forças intelectuais para barrar o atraso, o regresso é, do cânone formal. Bom, agora o Luiz Gama contra o Império vai mostrar essa nova leitura da Constituição. Muito obrigado pelas perguntas, professor Ricardo Espíndola. E esse diz essa muita coisa a pensar e certamente teremos mais oportunidades aí para conversar do Gama e do Luiz Gama contra o Império. Bruno, muito obrigado. Eu vou fazer uma pergunta para você, aí você responde e depois a gente faz as considerações finais, começando com o professor Ricardo e depois finalizando com você. E a gente encerra aqui a nossa aula exclusiva, sem prejuízo de novos encontros aí, porque é tema que não falta, né? Bruno, considerando que o Luiz Gama é um dos heróis nacionais pouco conhecidos e pouco divulgados, você mesmo falou que no letramento nacional e na Faculdade de Direito, eu sou testemunha disso, pouco se fala do Luiz Gama. Se você quiser conhecer mais o Luiz Gama, você tem que correr atrás. A verdade é essa. E também, pela sua aula de hoje, ficou muito claro que o Luiz Gama, ele não era só um advogado, enfim, não, ele passou por diversos setores. Ele foi tipógrafo, trabalhou na polícia. Eu queria que você fizesse um resumo de tudo que ele fez, de atividades, nesse curto espaço de tempo que ele viveu, num período do Brasil escravocrata. Ele era negro, ele era poeta, jornalista, enfim. Faça um resumo para as pessoas terem um impacto do que esse homem fez em pouco tempo de vida num ambiente tão hostil. A pergunta, olha, é um desafio também essa pergunta. Mas eu gosto muito da expressão que você disse, fazer muito com tão pouco. Essa é uma boa definição. Fiz muito, muito, muito com tão pouco. Posso dizer assim, é, o Luiz Gama, ele é poeta, é filho de uma liderança política de primeira grandeza chamada Luísa Maim, uma liderança mulher. Ele é testemunha ocular da história do principal levante de gente escravizada, da principal insurreição de gente escravizada do século XIX, que é o Levante Malê. Ele é testemunha ocular disso. Ele é testemunha ocular da Sabinada, que é uma revolta separatista da Bahia em briga com a corte. Então ele é alguém que ele tem um olho de repórter. Isso é importante. Nenhum dos eventos que ele está vendo, ele passa indiferente. Ele é alguém ele é um observador, é um leitor. Se torna o primeiro poeta negro da história do Brasil, se torna o primeiro advogado negro da história do Brasil. A se reivindicar negro e dizer sou negro e criar uma escrita autoral do negro enquanto sujeito coletivo no Brasil. Isso não é pouco, porque não é um projeto de um autor individual. Ele está pensando a autoria negra como um coletivo, coisa que a gente vê no Brasil hoje ganhar mais visibilidade agora. Mas é alguém que tem uma consciência do eu negro, uma consciência racial, uma consciência da multiplicidade e, ao mesmo tempo, da violência, da crueldade racial no Brasil. Ele vai ver esses fenômenos. Então, é um poeta, é um jornalista que funda o primeiro Jornal Ilustrado de São Paulo. Se hoje a gente vê palavra escrita e imagem numa mesma página, alguém fundou isso. No Brasil do século XIX, o Gama é quem funda em São Paulo. Exige muita criatividade
para ligar imagem e palavra escrita. Então, ele é o primeiro poeta negro do Brasil, é o primeiro advogado negro do Brasil, e é dos primeiros, não posso afirmar com certeza, jornalistas negros do Brasil. Ele é quem funda jornais, ele funda jornais. Ele escreve para diferentes veículos. E alguém muito pobre, com pouquíssimos recursos, dormindo numa esteira, na 25 de março, que era a várzea do Tamanduateí. Enchia d'água. Se hoje a 25 de março enche d'água, que dirá aquela época que não tinha um aterramento ali de toda aquela baixada ali da ladeira Porto Geral. Então alguém, assim, tem uma frase do Mano Brown que eu gosto, que é assim, tenha fé porque até no lixão nasce flor. No lixão do Brasil nasce um Luiz Gama. Sabe aquela flor que no meio do concreto ela acha espaço e brota? Utilizando essa metáfora do mundo natural e ao mesmo tempo urbano, eu acho que essa é uma imagem do Luiz Gama. É, então é alguém que é um artista da palavra escrita e que escolhe o direito, esse talvez seja a grande herança que ele deixa especialmente para o direito no mundo esse artista escolhe o direito e ele escolhe ser advogado de defesa. Alguém que essa técnica que ele ganha a questão neto é a técnica que ele vai ganhar muitos e muitos casos, por exemplo, provando o vício processual. Algo que é discussão está nos jornais hoje, que está em discussão em grandes processos, seja de repercussão geral na Suprema Corte, seja em qualquer tribunal de segunda instância e mesmo em tribunais superiores, discutir o que é um vício, como é que se colhe uma prova. O que é uma prova legal e o que não é uma prova legal. O Gama está escrevendo isso. O Gama, então, ele vai legar à posteridade reflexões teóricas que são úteis a gente pensar o direito hoje. Quem é pessoa no Brasil? Como se constitui propriedade? O que é legítima defesa? O que é resistência cívica? O Gama vai pensar categorias-chave. Democracia. Quem é que vota e quem deve ser votado? O Gama vai pensar o direito à educação. Como ele vai escrever longamente do direito à educação. Então, o Gama é um educador. O Gama é professor de português do Colégio Ateneu, Colégio Particular de São Paulo. O Gama funda uma biblioteca popular, comunitária. O Gama funda uma turma de alfabetização de jovens e adultos, uma escola de alfabetização. O Gama é um educador. O Gama é um dos primeiros educadores negros a entender o quão estratégico é ocupar o direito à educação. Algo que a gente vê hoje. Os movimentos negros protagonizam redes de cursinhos populares, correto? O Gama estava fundando cursinho popular, não para ingresso na universidade, mas para letramento, para alfabetização. Num sonho que se realizou em alguma medida, num sonho de que aquela pessoa agarrasse a leitura, agarrasse o conhecimento escrito e melhorasse de vida. E saísse da escravidão e, chegando a ter papéis de liberdade, pudesse ter acesso à terra, pudesse ter um emprego. Então ele vai pensar a educação. Quem hoje pensa a educação como, assim, núcleo duro da soberania nacional? Esse é um assunto de primeiríssima importância. A educação como núcleo duro da soberania nacional. O Gama vai pensar isso. Ele vai escrever isso. Um Paulo Freire, que é uma figura que ia pensar isso. Tem em Luiz Gama um pioneiro nessa articulação direito, política, educação, soberania, direito à terra, direito ao território, sabe? Então, com isso, eu digo que o Luiz Gama também foi um estadista. Embora por crueldade da história, talvez, ou por um estadista sem Estado. E que sabe disso e que encampa, escreve uma agenda programática
para que os ofendidos, os espoliados, os condenados da terra conseguissem assumir o controle do Brasil. Então ele vai dizer revolução. O Brasil precisa de uma revolução popular, precisa ser destituído o trono, precisa ser abolido o trono, ser abolida a monarquia, o trabalho escravizado, instaurar uma república popular. Ou seja, ele tinha um programa político. O Gama era um ator político de, assim, de máxima radicalidade, era uma liderança carismática, popular. Agora, fundou o partido, mas foi expulso do partido. Ou seja, ele cria um movimento nas condições mais adversas. Então, é um Gama poeta, é um Gama jornalista, é um Gama militante, é um Gama político, é um Gama estadista que vai pensar o Estado, é um Gama teórico da sociedade, é um Gama jurista. Ou seja, tem Gama de todas as modas, até sambista. Porque o que ele estava fazendo, meu caro Ricardo Espíndola, no samba de Pirapora, que é o berço do samba paulista. A ponto, eu acabei de dizer, do Geraldo Filme, baluarte da Vai Vai, está ser batizado no samba de Pirapora. O Gama esteve em alguns samba de Pirapora. O Gama, o que é o verso? Que esse eu não vou saber de cor aqui, mas é aquele. E eu com foros de africano fidalgote, montado num barão com ardizote, ao som dos tambores. Pulando de prazer e de contente. O que é esse pulando de prazer e de contente? Que ele vai dizer nesse poema que se chama Lá Vai Verso. Esse pulando de prazer, ele se vê pulando de prazer e de contente entre os netos da ginga, meus parentes. Quem são os netos da ginga? Né? Ginga, rainha Ginga, Angola, no Brasil. A gente está dizendo dessa comunidade negra nascente no Brasil, onde Angolas, Mucenas, Cabindas, Monjolos, Benguelas se irmanavam no infortúnio do inferno que era o Império do Brasil e na solidariedade de quem com tão pouco fez tanto, que são as comunidades negras brasileiras que deram as escolas de samba, que deram muitas organizações culturais, religiosas de primeira grandeza. Então, o Gama é alguém que fez como a sua comunidade de coração, de berço, que é a comunidade negra brasileira, dos africanos e dos afrodescendentes no Brasil, como fazer muito de tão pouco. E esse muito é uma contribuição inestimável para a literatura, para a poesia, para a política, para o direito. É isso que o Luiz Gama contra o Império vai mostrar. Para dar essa contribuição, para escrever originalmente a obra política mais radical do século, que é a Carta Ferreira de Menezes, que eu estudo no 5º capítulo, né, a Constituição Itumbeiro. Para fazer isso, ele teve que navegar contra a corrente. Mais uma vez, o uso dessa metáfora feliz que nomeia a editora. Ele teve que nadar contra a corrente do Império do Brasil. Justamente agora, eu já estou eu concluo agora, mas justamente numa época que era a maré, era ondas imensas nadar contra o Império do Brasil. Nós vamos ver agora, daqui a 5 dias, a Constituição do Império comemora 200 anos. Não vai faltar gente, professores, juristas, juízes, virar público, dizer uma Constituição ilustrada, moderna, liberal, que garantia direitos, que era plural. Vai vir. Ou seja, o Império está vivo. O Império está vivo nos seus monumentos. A escravidão está viva em sua obra, que é o racismo estrutural, que é são as desigualdades abissais que separam brancos, pretos, pardos, numa sociedade de um racismo sofisticado, estrutural e brutal. Mais uma vez, muito grato pelo diálogo fraterno aqui. Obrigado, Bruno. Vou passar agora a palavra para as palavras finais aqui do Ricardo Spínola.
E aí, professor Ricardo, eu só peço que a gente seja muito breve, que a gente já passou aqui do nosso horário. Sim, E com também certeza. você pode desejar sua boa noite, tudo demais, tá bom? A palavra é sua. Eu vou só adicionar, então, para fins de considerações finais, uma nota de rodapé ao que o Bruno disse, pegando esse gancho, mais uma vez, do bicentenário da Constituição Imperial. É interessante que, em termos de fortuna crítica, a Constituição Imperial é justamente a única referência que o jurista e teórico da Constituição e do nazismo, Carl Schmitt, faz ao Brasil. No seu texto, O Guardião da Constituição, ele refere a 98, a qual a gente lê que o poder moderador é a chave de organização política. Naquelas circunstâncias, ele via nessa formulação uma formulação muito feliz para capturar o que significa o ofício de guardião da Constituição. Pois bem, esse é o Carl Schmitt lendo a Constituição Imperial. O Gama, por sua vez, também tem uma interpretação muito afiada do artigo 98 que vocês encontram na página 483 do livro. E é onde o Gama dá a sua definição de direito. Ele vai dizer: direito, em sentido figurado, é a gazua disfarçada em mãos de tratantes graduados que gozam da fama de homens de bem. Ao mobilizar essa técnica, que é a de nomear, de definir, de dicionarizar, o Gama se remete ao mesmo tempo a uma tradição longínqua que se volta ao Isidoro de Sevilha e às suas etimologias, em que nomear é um ato político muito importante, é um ato de poder, mas ele também antecipa o movimento crítico. Então, um século depois, o Peter Goodrich, um dos nomes mais importantes da crítica do direito, vai também fazer os seus nomes e definições. E eu destaco isso para mostrar como o Gama é um crítico do direito à frente do seu tempo, e um leitor muito agudo desse artigo, que talvez seja o maior emblema recepcionado da Constituição Imperial. É isso. Então, assim, ler o Luiz Gama é verde do direito, que é extremamente contemporâneo. Muito obrigado, Bruno, pelo livro, muito obrigado à Contracorrente pelo trabalho exemplar, uma edição muito bonita. Uma boa noite a todos. Obrigado, professor Gustavo, Ricardo. Ô, Bruno, pode falar. sou eu agora na réplica? Eu quero replicar essa Pode coisa. falar. Mais 1 minuto para você. Ah, tá. Vamos lá. Contando já? Contando. Opa! Olha o que o Ricardo fala. O principal teórico do nazismo faz uma referência ao direito do Brasil no auge do nazismo, correto? Ali na antessala da ascensão do Führer, não é isso? Essa referência é a Constituição liberalíssima do Brasil, porque ela conseguiu, com uma longevidade jamais alcançada por outra Constituição, até, ela consegue organizar, de um certo modo, o sistema jurídico. Não é organizar a palavra, mas ela é um documento que vale uma Constituição num império alta, que é uma máquina de morte, uma máquina de matar gente. E o que o nazismo estava querendo, se não matar gente? Pois então, o teórico do nazismo vai ler a Constituição Imperial, porque a chave do poder, o poder moderador é a inspiração para a doutrina de que o Führer está certo em tudo que ele faça e não é responsável por nada. O que ele está pensando para o nazismo, o Brasil fez por décadas no século XIX, matando um grupo da população, que é a população africana e seus afrodescendentes, num genocídio negro que prossegue de modo assustador na sociedade moderna, contemporânea. Bom, muito grato, professor Ricardo Espíndola, meu amigo de Universidade de Brasília e Instituto Max Planck, já há muitos anos. Muito grato pela leitura atenta que você fez do livro e pelo guia de leitura que você proporciona aos leitores para adentrar mesmo no livro. É um livro que está muito bem cuidado, como você pontuou, e eu agradeço ao Gustavo Marinho e toda a equipe da editora Contracorrente, que eu tive o melhor dos diálogos, da, 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 da produção, na produção desse livro. Conversa com a Amanda Dort, com o Eric Facioli, enfim, o Michael Neri, tantas pessoas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, liderados pelo Gustavo Marinho, que
sempre muito solícito, pronto e perspicaz em diversas sugestões. O livro é muito melhor pela edição que a Contracorrente deu, eu agradeço. É muito mais bonito e muito mais é, organizado. Então, eu agradeço bastante a Contracorrente. Nós estamos colocando o bloco na rua, a escola na avenida, o time em campo, deste lançamento, que é Luiz Gama contra o Império, a luta pelo direito no Brasil da escravidão. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e todas aqui presentes. E mês que vem no Brasil nós vamos ter uma série de atividades trazendo novamente Gama para dentro das faculdades de Direito e das discussões relevantes de políticas públicas e de conceitos teóricos no Brasil. Gustavo Marinho, muito obrigado. Bruno, eu que te agradeço. O livro é fabuloso. Em breve vamos ter vários lançamentos, diversas palestras do Bruno com esse livro. Vocês vão ter contato a tudo isso, porque vamos divulgar nas nossas redes sociais. Mas, infelizmente, o nosso tempo ele é curto, né? Apesar da gente ter feito uma aula exclusiva mais estendida hoje, porque o tema exige, a gente poderia ficar aqui horas e horas, com toda certeza, né? Bebendo aí de todo o seu conhecimento, e do Ricardo também, sobre esse momento histórico tão importante para o Brasil e tão pouco explorado. Então, meus queridos leitores e leitoras da Editora Contracorrente, muito obrigado pela presença de vocês hoje. Que estão nos assistindo ao vivo ou que vão nos assistir depois. Inscrevam-se nas nossas redes sociais para terem acesso a tudo que a Editora Contracorrente faz, inclusive o nosso clube do livro jurídico, Quebra Corrente, que é o clube em que o livro do Bruno está esse mês, né? E o livro Luiz Gama contra o Império você encontra no site da nossa editora. Até um próximo encontro, Bruno. A gente vai falar algumas vezes mais aí com os nossos leitores, nossos seguidores das redes sociais. Espera, em breve a gente volta a falar sobre isso. E até uma próxima. Até mais.